Boa noite, queridos. Que a graça de Deus, o amor do Pai esteja com todos nós. E cumprimentar você também, nosso querido internauta que nos acompanha. Que o Espírito de Deus toque o teu coração também agora, ou em qualquer momento que você venha a ouvir ou rever este vídeo. O nosso querido irmão Daniel, ele orou aqui pelas escolhas, pela decisão que tomamos de deixar as coisas do mundo e estar aqui. E é exatamente sobre isso que gostaria de falar nesta noite. A escolha é um dos pontos com o qual nos deparamos a cada instante. A cada minuto da vida, nós nos deparamos com escolhas. A cada minuto da nossa existência, abre-se um leque absurdo de escolhas que temos que fazer. E no momento em que fazemos essas escolhas, elas fecham as portas do universo que existia de possibilidades e a partir dali eu sigo o caminho escolhido. O escritor Roger Safransky, em seu livro Schopenhauer e os anos mais selvagens da filosofia, analisando esta questão da escolha, ele diz para nós assim: a liberdade nos coloca em confronto com as escolhas e com o nosso ser interior. Quando escolhemos alguma coisa, também devemos assumir a responsabilidade por essa decisão. E ele continua dizendo: feito a escolha, não podemos mais escapar dela. Depois da escolha, depois de saber o que decidimos, é que ficamos sabendo quem de fato nós somos. Cada escolha toma uma possibilidade e abandona as outras. Mais precisamente, a tomada de decisão significa encerrar um universo inteiro de possibilidades. E a partir daí, assumimos as consequências da nossa escolha. O que fazer então? O que escolher então? Como escolher então? A história de Ló nos ajuda a responder essa pergunta. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 13. E o título do sermão dessa noite é o que eu estou escolhendo. Quais são as minhas escolhas? O livro de Gênesis, no capítulo 13, a partir do verso 1, ele nos conta: saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe. Ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel, e aí até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Verso 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar na companhia um do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. E iam armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores entre o Senhor.
Morreu Arã em Ur. Você conhece a história. Estando ainda ali seu pai vivo, então Ló foi adotado pelo seu tio Abraão. E eu fico imaginando, e quando eu estava meditando esses textos, eu fiquei imaginando qual era o privilégio de ser filho de Abraão. Qual era o privilégio de ter sido filho de Abraão? E mesmo que adotivo, deve ter sido algo extraordinário ser filho de Abraão, do grande Abraão. Abraão falava com Deus. Abraão andava com Deus. E era, se você quisesse seguir Abraão naqueles tempos, se você quisesse seguir Abraão e saber aonde é que Abraão estava caminhando, você não teria dificuldades. Porque a Bíblia diz que aonde ele passava, ele construía altares. E era só você ir seguindo os altares que ele construía a Deus. E assim você podia segui-lo. Deus abençoara Abraão de tal forma, e Ló também fora abençoado por estar ao lado de Abraão. Esta bênção de Deus fez que os dois grupos crescessem, e se expandissem, e prosperassem, a tal ponto da Bíblia dizer, não tinha mais espaço para que os dois convivessem ali tranquilamente. Haviam muitos rebanhos, haviam muito gado, muitas ovelhas, muitas coisas. E a Bíblia diz assim, houve contenda entre eles. Em outras palavras, a chapa esquentou. Os pastores de Ló começaram a ter brigas com os pastores de Abraão. A água era pouca, o pasto era pouco. Eles haviam sido tão abençoados que aquele espaço era pequeno. E a Bíblia diz, houve contenda entre os pastores de Ló e os de Abraão. Como eu disse, as bênçãos foi tão grande que eles foram tão abençoados a ponto de aquilo se tornar um atrito entre os administradores de Abraão e de Ló. E aí então Abraão, vendo isso, homem de extrema sabedoria, no mundo em que vivemos ninguém deixa de ter problemas. Nós não fazemos escolhas pelos problemas, eles aparecem. Eu não escolho nascer com problemas. Eles estão aí, ninguém está livre disso. Muito gado, muita ovelha, pouco pasto. Então Abraão resolve o problema da maneira que ele tinha. Eu me lembro que, logo quando casei, nós começamos a ter um problema em casa. No momento em que íamos deitar para dormir, eu e a Adriana. Até então, aquele momento, dormindo em cama separada. E você sabe quando você dorme em cama separada como você dorme. Do jeito que você quer. E aí, de uma hora para outra, nós passamos então a dividir o mesmo ambiente, a cama. E colocando nesta equação o problema. A Adriana extremamente com frio e eu extremamente calorento. Adriana querendo dormir com o cobertor até a cabeça. E eu querendo dormir sem cobertor. Você está dando risada porque você deve ter passado por essa mesma situação. E eu queria dormir em cima da coberta porque eu não queria ter coberta. E ela dizia assim, eu tenho que dormir com coberta. Então, além de ter que dividir aquele espaço e um começar a bater no outro, até se encostar, porque hoje nós temos o nosso espaço se delimita. 3/4 da cama para ela e 1/4 para mim, aquele pedacinho aqui. Nós começamos a ter problemas. E aqueles problemas começaram a interferir em nosso relacionamento. Sabe, queridos? Mas nós resolvemos o problema de uma forma tranquila. Vamos fazer o seguinte? Cada um tem a sua coberta. Você dorme com a sua, eu durmo com a minha. Porque havia um problema. Ela queria se cobrir, eu deitava em cima da coberta, e eu sempre fui um pouquinho mais pesadinho do que ela não conseguia virar e puxar a coberta, porque eu estava deitado em cima da coberta. Então, se vamos resolver o problema, você fica com a sua coberta, eu fico com a minha. Você fica com 2/3 da cama, eu fico com 1/3 da cama, está resolvido o problema. Resolvemos o problema antes dele começar a crescer. E eu sei de gente hoje que está se separando. Sabe qual foi o começo do problema? Dividir o espaço na cama.
não resolveram o problema. Não resolveram a questão de uma forma rápida. Aquilo passou a ter problemas, um dormia bravo com o outro, problemas. Aí o marido passa aí para dormir revoltado, vai para o sofá. Ou a mulher vai para o sofá, se cobre, aquela situação, aquela dificuldade. Agressões verbais, agressões físicas. E agora o casamento está em frangalhos no fim. Por que eu estou dizendo isso? Porque Abraão foi um grande homem, porque antes que os problemas começassem a ter consequências, Abraão tinha as soluções para os problemas. E aqui ele mostra mais uma vez que ele tinha solução para esse problema. E aqui cabe para nós um pequeno ensinamento. Quando nós tivermos que resolver os nossos problemas, quanto mais perto nós estivermos de Deus, quanto mais alto nós subirmos, mais fácil será para resolver o problema. Quanto mais baixo você desce, mais longe você está do Pai, mais difícil fica a solução do problema e menos você enxerga o Pai. Agora, queridos, não se iluda. Toda vez que você for e eu formos fazer uma escolha, Satanás se aproxima. Nós vamos fazer uma escolha e Satanás se aproxima. Não importa se você vai escolher coisas pequenas ou coisas grandes. Não importa se você vai escolher quem vai dividir a sua vida, ou seja, o seu cônjuge contigo para a eternidade, ou a compra de uma roupa. Satanás se encontra e escolhe ali com você, porque ele sabe que aquelas escolhas trarão consequências para você. E qual é o desejo dele? Que eu e você nos arrebentemos. O desejo dele é que nós nos quebremos todo. Então ele fica ali, porque ele deseja que eu e você escolhamos a forma errada. Escolhemos o pior. O desejo dele é esse. Não se iluda. A todo momento ele está ao nosso lado. Porque a Bíblia diz, ele é como um leão que anda ao nosso derredor, esperando que você erre para que ele... Talvez por isso que o salmista diz, os anjos de Deus acampam ao derredor daqueles que amam ao Senhor. Eles precisam acampar ao nosso derredor, porque o inimigo está ao nosso redor, esperando como um leão. Deus podia dizer assim, os anjos dele ficam na sua frente, mas o inimigo vem por trás. Então diz assim, os anjos de Deus acampam ao nosso derredor, porque o inimigo está como um leão ao meu redor, querendo nos morder. Toda hora ele vai querer influenciar em suas escolhas, em minhas escolhas. Mas nós não devemos temê-lo, porque Deus está conosco. Cristo está ao nosso lado. E Ele sempre está próximo dos seus filhos. Porque Cristo quer nos dirigir, quer dirigir a mim e a você. Ele quer nos orientar e nos ajudar nas escolhas. O inimigo está ali como um leão faminto. E Cristo está ao nosso lado para nos ajudar nas escolhas. Satanás hoje se esconde atrás de uma linda jovem que está vivendo no mundo das drogas e no mundo da bebida, para influenciar os nossos jovens a ir com ela. Satanás hoje se esconde atrás de uma proposta financeira ou de um bom emprego para que você transgrida os desejos e as vontades de Deus. Satanás, ele sabe que ele não pode se mostrar como é. E você tem alguns exemplos. No Éden, se mostrou como uma serpente. Se tivesse se mostrado da forma, talvez não teria acontecido. Sabe, queridos, ele sabe que se ele aparecer como ele é, nós vamos nos espantar. E não vamos acreditar nisso. Ele espanta os seres humanos na forma como é. Então ele tem que se esconder atrás das escolhas. Ele usa máscaras, assim como usou no deserto da tentação. Apareceu como um anjo de luz. Sabe, queridos,
Ló tentou, e lá ele tentou Ló lá no alto da montanha. Como ele tentou? Ele fez Ló olhar para baixo. Ele usa as artimanhas para fazer Ló olhar para baixo. E Ló, a Bíblia diz que Ló levanta os olhos e vê toda a campina que ali estava à sua frente. Toda aquela campina. Ele olhou para aquele lugar e começa a comparar aquele lugar como talvez um Éden perdido. Olhava para trás e só via dificuldades. Olha para frente e vê somente aquela campina verdejante. Satanás tentou. Talvez tenha dito no ouvido dele: por que você não vai morar no Éden perdido? Por que você não sai desse lugar seco e árido e vai morar na campina perdida? Sabe, queridos, não existe lugar ruim para você morar se este lugar for o lugar que Deus escolheu para você estar. O lugar onde Deus escolhe para nós estarmos é o melhor lugar do mundo. E Deus havia escolhido o lugar para que Abraão e Ló estivessem. Aquela era a terra aonde Deus havia escolhido para que eles estivessem. Talvez Ló tenha dito assim: eu estou cansado de viver em Canaã. Estou cansado. Estou cansado de olhar para essa terra. Aqui eu preciso ter fé para viver nessa terra. Eu não quero mais viver nessa terra. Estou cansado de viver aqui. Essa terra eu tenho que confiar nas coisas que eu não vejo. Eu tenho que ficar esperando as coisas. Aqui é terra de gente desequilibrada. Gente que vem, fica esperando e nada aparece. Eu quero ir para aquele lugar lá embaixo, porque lá tem garantias. Lá é uma terra bonita, lá é uma terra verdejante. O meu gado e as minhas ovelhas estão passando dificuldade aqui. Lá tem água sobrando, tem pasto sobrando. Lá é a melhor escolha. É para lá que eu vou. Eu vou descer para aquele lugar. Estou cansado de viver sem ter garantias. É só promessa, promessa, promessa. Eu vou para aquilo que é real. Eu vou descer e vou escolher. Talvez ele até deva ter dito: eu sei que lá tem homens maus, mas aqui também tem. Então qual a diferença de eu estar aqui? Sabe, queridos, nunca é sem garantias você viver no lugar que Deus escolheu para você viver. Você tem todas as garantias. Apesar de Canaã ter os perigos que tinha, lá havia sido o lugar da promessa, o lugar que Deus havia escolhido para Abraão estar. Lá era o lugar da promessa. Será que Ló não estaria protegido lá? Lá era o lugar que ele havia escolhido. Então Ló decide descer. Você conhece a história. Ló toma a decisão de descer. E quando você vai descendo, você vai perdendo a visão do alto. Você vai descendo e Ló toma a decisão de descer. E você vai perdendo a visão que tinha do alto. Naquele dia, Ló desceu com os rebanhos, desceu com os servos, com a tenda, com o ouro, com a prata, desceu com tudo que tinha. Foi descendo. E o texto diz que ele ia armando tendas até chegar em Sodoma e Gomorra. Lembre-se, tempos depois, ele estaria voltando para aquele lugar sem nada. Pouco tempo depois, estaria voltando sem nada. Desceu com rebanhos, com gado, com ouro, com prata, com esposa, com filhos, com todos. Naquele dia, ele não viu isso. No dia que ele toma a decisão de descer, ele não viu isso. Queridos, quando nós nos deixamos não ser guiados por Jesus, nós não conseguimos enxergar as nossas escolhas. Naquele dia, Ló não permitiu que Deus o seguisse, o orientasse. Nossa vida se torna uma crescente e decadente desgraça quando nós não nos baseamos em Cristo e não deixamos que Cristo viva em nós para nos ajudar a tomar as decisões. Desgraça, decadência. 20 anos se passaram.
Aí você vai para o capítulo 18 e 19 de Gênesis. Você pode ler isso na sua casa, você conhece bem a história. Encontramos o restante dessa história. E eu preciso caminhar para o final. Jesus e os 2 anjos descem à terra. Se encontram com Abraão. Passam nas tendas de Abraão. Você conhece toda a história. Enquanto Abraão e Jesus continuaram conversando, os 2 anjos se dirigiram para Sodoma. Seguem para Sodoma. Dentro da casa de Ló, deram para Ló a notícia da destruição de Sodoma e Gomorra. Eles iam destruir Sodoma. Ló só teria aquela noite para anunciar às pessoas da destruição de Sodoma. Só aquela noite. 20 anos haviam se passado. E Ló agora tinha só aquela noite para explicar para as pessoas. Mas, queridos, toda vez que Cristo, que Deus, tomava a decisão de efetuar ou permitir um juízo, ele apresentava antes disso uma oportunidade. Para Sodoma, ele apresenta aquela noite. No dilúvio, apresenta a porta da arca como solução. É a porta da arca que é a solução. Em Jericó, a solução era a casa de Raabe. E em Sodoma, quem quisesse se salvar tinha que sair da cidade. Havia a possibilidade. De agora em diante, quando você começar a analisar essa história mais profundamente, você vai começar a ver o que significa você continuar com as suas decisões erradas. O que significa eu continuar com as minhas decisões erradas. Quando você começa a analisar isso, quando eu e você continuamos a permitir que o culto familiar deixe de existir nas nossas casas, para permitir que gastemos esse tempo com o entretenimento, com a televisão. Quando permitimos que o tempo que deveríamos gastar com os nossos filhos, lendo a Bíblia ou estudando alguma coisa, nós trocamos por uma noite no shopping, por um passeio no shopping. É óbvio que nós precisamos ter esses momentos de confraternização, de andança, de passeio com os nossos filhos. Mas quando nós permitimos e aceitamos que o mundanismo ou que as coisas desse mundo comecem a invadir a nossa casa, e trocamos pelas escolhas corretas, quando o mundo materialista começa a invadir a minha família e eu permito isso, as consequências serão inevitáveis, queridos. Ló saiu a anunciar. O mundo vai acabar, Sodoma vai se destruir. Para eles era aquele mundo. Sabe, queridos, eu imagino Ló indo na casa da sua filha. E Ló deve ter chegado para sua filha altas horas da noite, porque só tinha aquela madrugada. Eles talvez já estivessem até dormindo. E ele talvez deve ter chegado para sua filha e ter dito assim: olha, há 2 anjos lá em casa, chegaram agora. E eles estão dizendo que nós precisamos sair daqui, porque essa cidade vai ser destruída. E quem não for embora daqui vai morrer. Eu imagino que a filha de Ló deve ter olhado para ele e falado: pai, o senhor está delirando? Pai, o senhor não me ensinou, o senhor nunca falou para mim de anjos, pai. O senhor nunca falou nada disso para mim. O senhor nunca disse que eu deveria acreditar em coisas que eu não vejo. O senhor só falou que eu tenho que acreditar naquilo que eu pego e que é palpável. O senhor nunca ensinou isso para mim, pai. Sabe? Talvez o genro de Ló deva ter dito assim: Ló, você está doido, eu acredito no carro que eu tenho lá, eu acredito na minha competência, na minha capacidade de trabalho. Eu não acredito nas coisas que eu não vejo. Você deve estar delirando, Ló. Ló volta para casa sem ninguém. Saiu para anunciar a destruição e volta para casa sem ninguém. 20 anos sem falar das histórias dos patriarcas para sua família. 20 anos talvez sem ir para uma igreja, para uma sinagoga, para algum lugar. 20 anos sem praticar tudo isso.
porque havia descido 20 anos sem talvez ir ou estar na presença de Deus. 20 anos é suficiente para limpar da sua vida e da minha vida qualquer vestígio de Deus e de Cristo na nossa vida. 20 anos é tempo suficiente para tirar qualquer vestígio do Salvador em nossa vida. 20 anos se passaram. E aí chega ao ponto de querer perder a sua vida porque não acredita naquilo que não vê. Olha que situação chegamos. Mas a misericórdia de Deus é quem nos salva. Gênesis 19, 16 diz: como porém se demorassem, sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tirou e o pôs para fora da cidade. Você consegue imaginar isso? Pegando ele, dizendo: Ló, sai. Sai daqui, Ló. Sabe, queridos, havendo levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, não pare em toda a campina, foge para o monte, para que te não pereças. Você consegue imaginar os anjos de Deus dizendo para eles: vai embora daqui. Não fica aqui, sai, vai para a campina, sobe de novo, vai para o monte, não olhe para trás. Olha o amor de Deus se mostrando novamente, queridos. Agora, eu me peguei num ponto desse sermão, preparando essa mensagem. Essas aqui são as palavras ditas por Jesus a Ló. A irmã White diz: essas palavras, esse diálogo, foi entre Cristo e Ló. Sai daqui, sobe, vai. A irmã White diz que quando os dois anjos entraram para anunciar, Cristo vai até a porta da cidade e fica ali, olhando e sofrendo talvez pela o que iria acontecer. A cidade ser destruída. Agora eu fiquei imaginando. Agora eu quero ver o que Jesus tem a dizer para um homem que está errando por 20 anos. Agora eu quero ver o que Jesus vai dizer para esse homem. O meu lado humano estava pensando nisso. Quais serão as palavras de reprovação agora? Né, Valdemir? 20 anos, errando. Isso é o que muitos pregam aí fora. Ou eles pregam os dois absurdos, né? Ele ama e por isso não irá destruir ninguém. Ou ele é terrível, não vai salvar nenhum. Porque ele é um Deus tirano e duro. Ele é severo e não vai permitir que muitos se salvem. Esse é o Cristo que é pregado aí fora. Em meio a toda essa distorção, a palavra de Cristo ainda permeia. Ele diz assim: e sendo o Senhor misericordioso, tirou-os e o pôs para fora da cidade. Tira eles como se fosse a força. Sai. Misericórdia de Deus se mostrando. De madrugada, Ló começa a sair de Sodoma com a sua esposa. Suas filhas, eles não estão felizes por ver Jesus. Por aquela decisão. Talvez Ló estivesse chorando por saber que parte da sua família ia ser destruída ali agora. Parte da sua família ia ser queimada. Por sua negligência e por suas escolhas erradas. Você tem olhado para trás e chorado por saber que parte da sua família, parte da minha família, irá se perder, irá ser queimada, porque eu e você não temos feito as escolhas de mostrar o Cristo Salvador para essas pessoas? Você vai olhar naquele dia e chorar porque você não fez a escolha de dizer deste Cristo para os seus familiares? O que eu vou dizer quando eu ver a minha irmã não aceitando, o meu irmão não aceitando, o meu tio, a minha tia, os meus sobrinhos? Porque eu tenho negligenciado e as minhas escolhas têm gastar o meu tempo comigo, em vez de usar esse tempo
para pregar deste Deus misericordioso para os meus familiares. Ló talvez estivesse agora sofrendo isso, olhando para trás e não estava feliz, estava chorando porque parte da sua família não havia ido com ele. Escolhas erradas e consequências terríveis. Mas a história continua. Sabe, queridos, Jesus diz para ele: eu quero te salvar, eu sempre lutei por sua salvação. Eu estava na montanha ao teu lado quando você fez a escolha de descer. E Cristo está ao nosso lado todos os dias, todos os minutos, a cada segundo, quando eu e você fazemos as nossas escolhas. Ele está lá ao nosso lado. Cristo talvez diga para nós todos os dias: eu estou desesperado, porque eu vejo a cada dia você fazer escolhas erradas e se perder. Eu fico ao teu lado, pedindo para que eu e você, Anísio, faça escolhas corretas. E você continua fazendo escolhas erradas. Sabe, Cristo diz assim: Ló, esqueça do seu passado, não olhe para trás. Não precisa olhar para trás, Ló. Se quer te salvar, não olhe para trás, não olhe para os teus erros, não olhe para o teu passado. Olhe para frente, siga. Eu estou contigo. Olhar para trás é lembrar o passado. Meus erros. Se você olhar para trás, Ló, você vai se lembrar dos seus 20 anos de negligência, das suas escolhas erradas. Você errou. E parte da sua família vai ser destruída hoje, Ló. Então não olhe para trás. Vai acabar. Será que eu falo nessa noite para alguém que está querendo olhar para trás? Lembrar do seu passado? Lembrar dos erros? Paulo nos diz, frase fantástica: esquecendo das coisas que para trás fica, prossigo. Prossigo rumo ao alvo. Poderá ficar escuro, Ló. Poderá ficar difícil, mas não olhe para trás, Ló. Poderão te dizer muitas coisas, Ló, mas não olhe para trás. Lembre-se, Ló, não olhe para trás. Deus talvez esteja dizendo para mim e para você nessa noite: filho, nunca pare, nunca olhe para trás. Continue seguindo em minha direção. Não pare, não olhe. Mesmo que você ouvir explosões, mesmo que a terra tremer, Ló, mesmo que o clarão acontecer, não olhe para trás. A salvação está na montanha, para frente, para o alto, não para trás, não para baixo. E qual foi a luta travada lá no vale? Você conhece. O bem e o mal disputando as almas preciosas ali. Você imagina a contenda, a grande discussão ali entre Ló falando com as pessoas e as pessoas tomando a decisão de não sair daquela cidade? Quantos saíram? 4. 4 saíram em direção à montanha. Só 3 chegaram. A mulher de Ló olhou para trás e ficou. E há um tempo atrás, uma senhora falando sobre isso e eu pregando sobre isso, ao final ela disse assim: o senhor não sabe por que a mulher de Ló olhou para trás. O senhor sabe? Por que a mulher de Ló olhou para trás? Eu disse: eu tenho algumas conclusões. Ela disse assim: você não sabe o que é amor de mãe. Eu realmente não sei o que é amor de mãe. Sei o que é amor de pai. De mãe não sei. Mas eu não acredito que é amor de mãe. Se fosse amor de mãe, a mulher de Ló teria dito para Ló assim: esse não é o lugar que eu quero ir morar com meus filhos. Esse não é o lugar que eu quero criar os meus filhos, Ló. Aí sim seria amor de mãe. Se olhar para trás naquele momento fosse amor de mãe, quando Ló começasse a esquecer de ensinar as coisas de Deus para suas filhas, ela teria mostrado seu amor de mãe. Se olhar para trás fosse amor de mãe,
ele teria dito, vamos sair daqui, aqui não é lugar para nós. Essa cidade não é lugar para nós, Ló. Vamos sair daqui. Jesus disse, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E a mulher de Ló talvez tivesse se preocupado com isso. Atração fatal entre a mulher de Ló e Sodoma. E você sabe o que aconteceu. Aonde está o meu coração? Aonde está o teu coração? Quais têm sido as nossas escolhas? Precisamos seguir. Então Ló chega na montanha com suas 2 filhas. Aparentemente, situação resolvida. Eu talvez me arriscaria a dizer que talvez tivesse melhor Ló ter chegado lá sozinho. Você vai entender por quê. Você se lembra? Lá, as filhas de Ló tiveram um plano. Olharam, talvez, Daniel, para aquilo ali que eles imaginavam que fosse só aquilo, e disse, não vai ter mais homem aqui, e agora? Nós vamos morrer solteirona? Não vai ter mais homem aqui, acabou. Todos os homens da cidade, desse mundo aqui foram queimados. Vamos elaborar um plano? Saíramos de Sodoma, mas Sodoma não havia saído delas. O que elas fizeram? Embebedaram o pai e mantiveram relações sexuais com ele. Legal. Tragédia. E como consequência disso, Moabe e Amon nasceram. Quando você olha para a descendência desses 2 homens, os moabitas e os amonitas, 2 nações ímpias e perversas. Terrível escolha e consequência. Porém, lá naquele dia, em cima da montanha, queridos, quando ele estava tomando a decisão de ir para baixo, para a Campina, ou ir para cá, Abraão tinha o direito de escolha por ser mais velho. Por respeito, teria o direito de escolher primeiro, mas cedeu a possibilidade para o seu sobrinho. E ele deve ter olhado para lá, que é mais bonito, que é mais feio. Abraão disse, se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. Naquele dia, Satanás cegou Ló. Não permitiu que ele olhasse e enxergasse tudo isso. Queridos, a história de Ló nos mostra cuidado com as nossas escolhas. Estamos nos deslumbrando com um par de pernas. Nos deslumbramos com um par de seios. Nos deslumbramos com um tórax sarado. Com um abdômen tanquinho. Com um emprego dos sonhos. Com uma balada legal. Uma situação boa. Uma aventurinha qualquer fora do casamento, ninguém vai ficar sabendo. Nossas escolhas. Uma espiadinha ou uma olhadinha num site impróprio na internet, ninguém está vendo, só eu estou vendo. Cuidado, queridos. Cuidado com as nossas escolhas. Lembre-se, queridos, e eu quero terminar com isso. Queridos, Cristo está nos dizendo nessa noite para nós, lembre-se, meu filho, toda vez que você for fazer uma escolha, Satanás está se aproximar e vai estar torcendo para que você erre o caminho e a escolha. Mas eu estou do seu lado para te ajudar na escolha. Jesus está na nossa frente dizendo para nós assim, ouvirás uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. É o que Cristo nos diz todos os dias. Este é o caminho, andai por ele. Nós temos as orientações que precisamos para escolher. E quais têm sido as nossas escolhas? Olhe para trás, olhe para o ano de 2018 e veja o resultado de suas escolhas. Eu olhei para trás e vi o resultado de minhas escolhas em 2018. Não preciso ir muito longe, só um ano atrás. Em todos os sentidos, em trabalho, em vida pessoal, em físico, em saúde, resultados das nossas escolhas. No início aqui, Daniel orou. Obrigado, Senhor, porque tivemos o privilégio de escolher estar aqui, ao invés de trocar esses minutos por uma passeadinha no shopping. Eu e você não achamos que devemos escolher Jesus todos os momentos, a cada hora, nossa vida?
É isso que devemos fazer, queridos. Todo momento é o melhor momento para eu e você escolhermos a Jesus. Queridos, que Deus nos abençoe e nos ajude a fazer as melhores escolhas. E que Deus nos ajude a que todas essas escolhas sejam pautadas ou orientadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que em sua infinita misericórdia nos protege a todo momento. Que Deus nos abençoe e continue ao nosso lado a todo momento em nossas escolhas. Esse é o meu desejo e a minha oração.